Oi, Fábio, aqui é o Matheus do segundo ano do ensino médio do Colégio Seban. E aqui está a minha representação da fórmula do volume de tronco de cone. Primeiro eu fiz aqui uma relação entre a altura total e essa altura menor que está aqui, que eu marquei como y, porque x já tinha aqui. E também fiz uma relação da base maior e da base menor, em que elas também são proporcionais, do mesmo jeito que a altura. Só que aí uma fica o quadrado da outra, porque a altura é só uma direção e as bases têm mais de uma, tanto que a altura é em centímetro ou metro, que eu botei até aqui, e a base é em centímetro quadrado ou metro quadrado, por isso uma fica o quadrado da outra. Aí eu também fiz essa relação dessas duas fórmulas aqui, que deram a mesma incógnita, então eu substituí aqui. E fazendo a reversão aqui, passando isso daqui pro lado de cá como raiz, ficou desse jeito daqui. Aí, partindo disso, eu multipliquei cruzado aqui, né? Em que a altura total é a raiz da base. A altura total vezes a raiz da base menor é igual a altura menor vezes a raiz da base maior. Como tá aqui, acho que dá pra ver. E tá, depois eu falo mais disso. Aí aqui eu fiz o que o senhor já tinha botado lá na aula, né? Em que a base maior estava relacionada com a altura total e a base menor com a altura menor. Só que o senhor já tinha botado em pi raio ao quadrado, só que aqui eu deixei assim por enquanto. Que eu achei mais fácil botar no final. Aí, aqui eu fiz a mesma relação que o senhor fez na aula, em que x é a altura maior mais a altura menor. Aí, representei aqui. E depois eu desmembrei aqui, esse mais aqui, aí ficou base maior vezes a altura maior sobre 3, mais base maior vezes a altura menor sobre 3, menos a base menor vezes a altura menor sobre 3 também. Aí, como tinha esses dois H's aqui, eu deixei o H em evidência aqui na de baixo. Então ficou a base maior vezes a base menor. Ou a base maior vezes a altura maior sobre 3, mais a altura menor vezes a base maior menos a base menor. Aí agora voltando para isso daqui, que é agora que precisa. Aí aqui ficou a altura total vezes a raiz da base menor igual a altura da base menor sobre ou vezes a raiz da base maior. Aí aqui eu só substituo o x por altura maior por altura mais altura menor. E aí ficou a altura maior mais a altura menor vezes raiz de bzinho. É igual a altura menor vezes a raiz de bzão, que é a base maior. Aí eu desmembrei aqui também. Aí ficou a altura maior vezes a raiz da base menor, raiz de bzinho. Mais a altura menor é igual a altura menor vezes a raiz de bzão. Aí eu passei esse bzinho pro esse hzinho raiz de bzinho pro outro lado e ficou hzão raiz de bzinho é igual a hzinho raiz de bzão menos hzinho raiz de bzinho. Aí como tinha esses dois hzinhos aqui, eu deixei o hzinho em evidência. Aí ficou hzão raiz de bzinho é igual a hzinho vezes raiz de bzão menos a raiz de bzinho. E aí deixando o hzinho em evidência, passando esse daqui dividindo,
para o outro lado. Ficou Hzinho é igual a Hzão vezes a raiz de Bzinho sobre a raiz de Bzão menos a raiz de Bzinho. Aí, voltando pra cá agora de novo, que foi quando eu substituí aqui esse Hzinho aqui. Aí, esses três aqui também eu deixei pro final aqui, depois eu explico isso daqui agora no caso. Aí eu botei aqui Bzão vezes Hzão, mas aí eu substituí o Hzinho, que ficou Hzão vezes raiz de Bzinho sobre Bzão menos raiz de Bzinho, vezes o Bzão menos Bzinho que tinha aqui no de cima. Aí eu botei tudo entre o... Esqueci o nome disso daqui, mas eu acho que é colchete. Vezes 1/3, que é a mesma coisa dos dois, está sobre 3. Aí, como tinha esses dois Hzão aqui, esse daqui, eu botei em evidência aqui também, que aí multiplicou com 1/3 e ficou H sobre 3. H sobre 3 vezes raiz de B... H sobre 3 vezes Bzão mais raiz de Bzinho vezes Bzão menos Bzinho sobre raiz de Bzão menos Bzinho. Aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer com isso daqui para poder virar raiz. E aí eu pensei num produto notável da soma pela diferença. E aí fazendo produto notável, reescrevendo o que estava aqui em cima já, e fazendo produto notável, deu raiz de Bzão mais raiz de Bzinho vezes a raiz de Bzão menos a raiz de Bzinho. Que aí cortou com de baixo aqui, né? Aí sobrou aqui, né, o H sobre 3 vezes o Bzão mais o raiz de B vezes o raiz de Bzão mais o raiz de Bzinho. Aí eu fiz um chuveirinho aqui. E aí ficou isso daqui. V igual a H sobre 3 vezes Bzão mais raiz de Bzão Bzinho mais raiz de Bzinho, que eu descobri que é a fórmula do volume do tronco de pirâmide. Aí aqui, como eu falei que eu ia substituir depois, o Bzão é o π Rzão ao quadrado e o Bzinho é π Rzinho ao quadrado. Meu π parece meu R parece um π, então fica meio difícil de entender. Aí que eu substituí aqui, né? Aí volume H sobre 3. Aí o Bzão ficou π Rzão ao quadrado, mais... Aí esse daqui ficou... O Bzão Bzinho ficou π Rzão ao quadrado vezes π Rzinho ao quadrado. Aí como tinha dois π's, ficou π ao quadrado e aí saiu do π. Como tá aqui. E aí tirando todos esses ao quadrado aqui, ficou π Rzão Rzinho mais o π Rzinho ao quadrado, como tá aqui. E como tinha todos esses três p's aqui, aí eu fiquei pensando como botar e fazer a forma que você tinha botado. E eu botei em evidência. Aí ficou a forma que você botou, que foi HP sobre 3 é igual a Rzão sobre 2. Não, Rzão ao quadrado. Mais Rzão é vezes Rzinho mais Rzinho ao quadrado. E é isso. Fiquei 1 hora fazendo isso.